Vamos direto à redação do líder de credibilidade da internet, portaldia.com. Vamos lá. Machado. Meu amigo Jorge Machado, que eu tenho saudade do Jorge. O Jorge tem que participar mais. Entendeu? Que é um dos grandes jornalistas do Piauí. Escreve portaldia.com. Jornal Dia também, né, João? Jornal Dia também. O Jorge é dessa nova geração. Eu estou descendo ladeira abaixo, né? O Jorge está subindo a ladeira, é diferente, né? Olha, você não queira... O Otávio está de folga, né, Jorge? Pois é, Douglas Cordeiro, muito boa tarde para você, muito boa tarde para quem está em casa. O Otávio Neto está nesse momento em Campo Maior, de folga. Eu mandei uma mensagem para ele no WhatsApp e ele diz que está acompanhando nesse exato momento. Então, um abraço para o Otávio Neto em Campo Maior. Imagino, eu também agradeço Jorge, pelos seus comentários. Muito obrigado aí pelas considerações. Que é isso, são verdadeiros. Agora, essa mensagem que o Otávio mandou para o Jorge, estou acompanhando em Campo Maior, imagino como, viu? Deve estar assim numa situação lamentável, do açude grande, com muito capote, galinha. E engraçado, né? Que é meio assim, acho que o Otávio precisa jogar na Mega Sena. Porque na hora de distribuir, é uma espécie de sorteio. Na hora de distribuir fogo, o Otávio, infelizmente, cai numa sexta-feira. É um negócio realmente absurdo mesmo. Agora, Jorge Machado, vamos comentar aqui sobre a questão da chuva. Inclusive, a gente já vem há alguns dias, Jorge, tratando aqui de que algumas cidades começaram a ligar o sinal de alerta. Essas cidades que ficam ali às margens do Rio Puti, do Rio Parnaíba, principalmente. Então, só em janeiro, 20 casas apresentaram risco de desabamento. Estou falando de Teresina, né? Tem muitos no interior do estado também. Mas sempre é uma constante. Começou a chover, aparecem essas casas apresentando risco de desabar, né? Exatamente, Douglas. E esse é um levantamento realizado pela Defesa Civil que mostra exatamente que só neste mês de janeiro, 20 casas apresentaram risco de desabamento. Mas essa, como você falou, não é só uma realidade aqui de Teresina não, viu? Também em vários outros municípios do estado, a Defesa Civil tem trabalhado justamente nessas áreas de monitoramento. Aqui em Teresina, para a gente ter uma noção, são 56 áreas de risco identificadas pela capital. São muitas áreas aqui em Teresina com risco para desabamento. Quando chove, Douglas, infelizmente essa situação. E a Defesa Civil notificou essas 20 casas justamente aí com a possibilidade para que essas famílias fossem retiradas dos lugares, né, desses locais sob risco de desabamento. A gente sabe, Douglas, que na zona norte de Teresina é a área mais crítica aqui da capital. Então, bairros como Água Mineral, Santa Maria da Codipe e Parque Brasil estão entre os bairros na zona norte de Teresina com maiores riscos de desabamento. E por isso as concentrações, os trabalhos se dão mais nessa região, por exemplo. Já na Zona Sul, a gente tem, por exemplo, a Vila Irmanduce, também como uma dessas regiões aqui da capital para risco de desabamento. Então, essa é uma informação que a gente precisa ficar alerta justamente para que os órgãos de controle municipal façam esse monitoramento, visite essas áreas e, claro, Douglas, preserve, no caso, a vida dessas pessoas, porque em muitos dos casos, essas pessoas continuam vivendo nessas residências que estão também sob risco de desabamento. Na Zona Sudeste, a gente tem uma informação aqui, que no Pedro Bausi, outro bairro lá da Zona Sudeste, também tem residências com risco de desabamento. Então, a situação, Douglas, que ano após ano a gente notifica aqui nos nossos telejornais, na nossa programação, justamente para que algo, de fato, seja feito e essas famílias sejam resguardadas. Outra informação também que eu posso trazer em relação a esse assunto, Douglas, é que a Defesa Civil está montando um relatório justamente para identificar essas áreas, para que o poder público faça, de fato, alguma coisa. Porque tem regiões aqui na Teresina que a situação é mais leve e outras regiões que a situação é mais grave. Então, toda atenção é pouca, é necessária, digamos assim, para que esses órgãos funcionem de forma satisfatória e, claro, as famílias sejam preservadas. Então, é necessário que esse monitoramento realizado pela Defesa Civil seja constante, essas situações de deslizamentos de terras, também alagamentos, se intensificam de fato nesse período chuvoso, mas é necessário que ações sejam prolongadas ao longo do ano para que a gente possa de fato diminuir esses índices, porque essas famílias, Douglas, geralmente são colocadas em abrigos
Outras regiões aqui de Teresina que a gente já notificou, às vezes as pessoas não podem voltar para suas casas, como por exemplo na Vila Polônia. Eu cobri aqui no portaldia.com situações onde as famílias foram retiradas lá da Vila Polônia e aí elas não puderam mais voltar, ou seja, o poder público vai ter que colocar essas pessoas em programas habitacionais justamente para que elas possam receber uma nova casa em um local seguro. Então, a Defesa Civil divulgou esses dados nesta sexta-feira e mostra aí uma situação preocupante. A gente tem aí as chuvas até março, então essas famílias precisam ser assistidas pelo poder público. Esta e outras notícias você acompanha no www.portaldia.com. O Rafael vai colocar na tela aí o endereço do Portal Dia, que é líder de credibilidade na internet, www.portaldia.com. Antes de encerrar, o senhor está no projeto Dia na Praia? O senhor vai ao projeto, não? Olha, Douglas, dependendo da minha folguinha, se eu tiver folga igual o Otávio Neto tem, provavelmente eu vou estar na praia também com a equipe aqui do Portal. Não, se o senhor tiver e também folga do Sistema Dia, né? Se o senhor tiver a folga que o Otávio deu, só para passar uma semana na praia, né? Pois é, né? Um dia é pouco. Valeu, Jorge. Bom final de semana. Obrigado, Douglas. Um abraço aí. Abraço.